Sejam bem-vindos à segunda temporada da Multicampus Podcast. Aqui a gente vai transformar os desafios da empresa em oportunidades com a visão multi. Hoje eu estou aqui com a Vitória Reis. Olá, pessoal! Um prazer estar aqui na segunda temporada do podcast Multicampus. Estou aqui com a incumbência, de entrevistar o nosso queridíssimo Tadeu Campos, já que no primeiro episódio a gente vai falar um pouco sobre Tadeu, então não tem como ele se auto-entrevistar, né? Então estarei aqui e vamos lá. Vamos junto nessa jornada. Então, pessoal, falando um pouco sobre qual o tema do nosso podcast de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a metodologia da Multicampus, que foi a metodologia criada e desenvolvida por Tadeu. Na primeira temporada, a gente falou um pouco também sobre a trajetória de Tadeu enquanto empresário, enquanto consultor, porém, nessa segunda temporada, o nosso foco é justamente nos empresários e nas dores do empresário. Por isso, nessa segunda temporada, a gente vai começar falando de como a metodologia ela vai diretamente nos problemas dos empresários de forma geral e abrangente. Então vamos lá, Tadeu, eu queria primeiro que você retomasse um pouco, Você que é filho de empresários, filho de um contador, E que já vem estudando muito nessa área há mais de 10 anos. Eu queria que você me falasse um pouco de onde veio a ideia do multi, Porque você já tem uma trajetória com consultoria, mas de onde veio o formato que você tem hoje dos 4 pilares? Relembre para todo mundo aqui quais são os 4 pilares e me diga um pouco sobre como foi a construção desse projeto. Certo. Bom, os 4 pilares ele tem a parte de planejamento estratégico, a gestão de marketing, a gestão financeira e a gestão de pessoas desenvolvendo a liderança. Legal. Como você falou, meus pais também tiveram negócios, meu pai é consultor, eu trabalhei um tempo com ele também, consultoria na área contábil. E quando eu também era na juventude, meus pais também tiveram negócio, junto com meus avós, Meu avô era um dos sócios no negócio e meu outro avô também tinha negócios. Então tem essa... Era sorveteria, meus pais tiveram uma sorveteria, meu outro avô, Milton, teve uma empresa de esquadrilha de alumínio, que montava box, essa Legal. parte. E em Salvador era muito comum por causa da condição, de beira-mar, usar muito alumínio também. Então, teve esse contexto, primos que também tinham negócio e tal. E daí surgiu essa visão multi pelo olhar da empresa como um todo. Aí também teve minha passagem pelo Sebrae, que também eu percebi que às vezes mesmo indo para fazer uma consultoria na área financeira, aquele problema na verdade era só um sintoma causado por uma outra área. Então, às vezes, a deficiência de caixa que a empresa estava tendo era causada pela falta de estratégia de vendas dela, ou a falta de estratégia de compras, ou o líder da empresa não conseguia delegar de forma correta as atividades, ele se sobrecarregava e não tinha um foco muito grande no negócio. Então, esse trabalho, numa visão multi, é entender que a empresa não tem um problema que não se relaciona com as outras áreas. No ecossistema empresarial, tudo está interligado, são sistemas que precisam trabalhar em conjunto. Então, isso daí foi que me trouxe esse olhar para poder trazer essa solução de uma forma mais abrangente, tratando dos pilares. Perfeito. Então, foi já depois da sua passagem pelo Sebrae que você realmente começou a ver que os problemas, eles não eram ali contidos em si só, eles estavam relacionados com algo maior, e que é justamente o que você decidiu montar essa metodologia. Eu queria que você me falasse um pouco dessa questão da abordagem em relação aos clientes, Porque, cada cliente ele reage de um jeito a essa abordagem. Muitas pessoas, inclusive, outras consultorias, tendem a trazer a consultoria de forma isolada. E como é que a sua consultoria, ou de maneira geral, como essa metodologia ela pode ser aplicada, como que as pessoas recebem isso, enfim. Certo. Um ponto importante também, a gente pensou a Multicampus como uma empresa educacional, Eu até não tinha essa clareza logo no início do negócio. A gente começou fazendo cursos para outros estudantes na faculdade e daí foi que a gente foi criando esse modelo de criar também curso para empresários e daí a gente começou a entender
que os problemas não eram separados um do outro, né? Então, quando a gente faz essa abordagem na empresa, alguns empresários estranham porque tem empresas que trabalham de forma específica. Então, vai trabalhar só marketing, vai trabalhar só a parte financeira, vai trabalhar só um treinamento de venda. E isso daí tudo tem que fazer parte de um direcionamento do negócio. Então, um exemplo que eu gosto de dar é a falta de clareza no negócio faz com que todo mundo fique batendo cabeça, assim. Então é um cabo de guerra, cada um vai puxando para um lado. Perfeito. E aí você não tem um direcionamento claro. E a partir disso daí é que a gente consegue ter uma abordagem multi, fazendo com que as soluções sejam integradas. Que uma parte vai subsidiar a outra para poder estar com mais potência ali na tomada de decisão. Inclusive, muita gente acaba se frustrando muito, né? Porque passa por outras experiências em relação a consultorias, mentorias, em que a pessoa, ela faz tudo de forma isolada. Não, primeiro a gente vai olhar isso aqui. Geralmente começa pelo financeiro, né? Que a gente vai ver que não é o adequado, né? Mas já vai começando pelo financeiro e depois vê coisas de forma separadas e na hora de aplicar, vê que no final das contas não dá certo, justamente porque não faz essa integração, né? Voltando um pouco para essa questão dos 4 pilares, eu queria que tu me falasse um pouco assim de detalhasse mesmo cada um, né? Em relação a os problemas mais enfrentados, enfim. Bom, assim, o que a gente percebe, como eu falei agora há pouco, assim, é uma falta de clareza. Então, aquela conversa que de vez em quando a gente tem, quando a pessoa entra num táxi, né, que os mais jovens talvez não tenham esse entendimento de táxi, mas estejam aí pegando essa visão de que você entra no táxi, você chama ele e entra e não diz para onde você quer ir, você já não tem um direcionamento para onde é que está indo o negócio. Então imagine aí, vai andando aí que daqui a pouco eu te falo. Ele não sabe se ele vai mais rápido, se ele vai mais devagar, se vai precisar fazer uma curva, se não vai. Se não vai. Então esse trabalho todo assim, de você saber aonde quer ir facilita. Que é o que, por exemplo, vamos comparar com chamar um Uber, facilita, porque você já sabe quanto tempo vai chegar o Uber, você já sabe qual é o roteiro que você vai fazer. Quanto que vai custar. Quanto que vai custar. Então isso são perguntas que devem ser respondidas num planejamento. Que seria a primeira fase da consultoria, né? Da consultoria. É fazer um diagnóstico da empresa para entender qual é a situação que ela está, mas entender também aonde ela quer chegar. Porque não adianta eu querer melhorar, por exemplo, um processo que ele não vai mais existir do negócio. É verdade. Então, se eu quero melhorar o setor, beleza, mas eu vou melhorar ele para quê? Então, esse setor está dentro de uma estrutura maior. Esse setor faz sentido para o objetivo que eu quero? Que eu quero, se perguntar, né? Isso me deixa mais perto ou mais longe do objetivo que eu tenho para o meu negócio. Então, e é muito comum o empresário dedicar tempo a melhorar coisas que ele talvez nem precisasse mais. Porque também é difícil para ele, né? Assim, ele ficar preso a uma coisa que ele construiu e ele tem razão de ter esse apego, porém isso também acaba dificultando muito na hora de realmente colocar em questão. Isso aqui vai fazer sentido para mim a longo prazo, porque é uma coisa que ele investiu tempo, investiu dinheiro e muitas vezes ele não quer abrir mão, né? Perfeito. E aí isso tudo vai fazer com que, por exemplo, eu definindo os objetivos que eu tenho no negócio, aí eu vou pensar do objetivo feito, qual é a estratégia que eu vou fazer para poder chegar nele. Essa estratégia é o como. Então, assim, eu vou pensar, o número de pessoas que eu tenho no negócio está adequado? As minhas ações de marketing também estão adequadas para poder chegar nesse local? O recurso financeiro que eu tenho está adequado para poder chegar nesse local? Os investimentos estão alocados da forma correta? Estão alocados corretos. O treinamento das pessoas, as pessoas que estão na minha empresa têm a capacidade hoje já de chegar nesse lugar? Quais são os treinamentos que eu tenho que fazer? Ou então eu vou trazer uma pessoa nova que já tem essa capacidade? Quais treinamentos também, desenvolvimentos que o próprio dono da empresa precisa fazer? Que às vezes não é muito falado assim, né? Se tem empresário que talvez não fosse contratado para a própria empresa, do nível de exigência que faz. Poxa, difícil, viu? Então, assim, lógico que a gente tem que estar com pessoas mais experientes que nós, e o complemento das pessoas é justamente isso. Eu não tenho ações, não tenho qualificações numa área, eu vou buscar alguém que as tenha para poder fazer com que isso ocorra de uma forma melhor. É isso, se você tocou num ponto interessante, que é uma frase que inclusive você fala muito, que é sobre a empresa ser um reflexo do dono, e sobre o momento do empresário também ser importante para o momento da consultoria, né? Sim. Então, como seria exatamente isso? Voltando agora para essa questão do planejamento, que é essa fase inicial.
É isso, é entender o que é que o empresário quer da empresa e também para a vida dele. Porque, por exemplo, se tem um empresário que ele está precisando de mais tempo com a família e ele está querendo expandir o negócio para uma outra unidade, outra cidade, provavelmente ele não vai conseguir balancear os dois. É verdade. Então precisa entender o que é que ele quer para poder ajustar o planejamento da empresa baseado nesses momentos, porque senão fica frustrante para ele, né? Ele quer abrir um outro negócio, mas ele também quer um tempo com a família. E aí? Como é que isso vai fazer? A não ser que já seja um negócio mais bem estruturado e que eu tenha uma pessoa já qualificada para isso, que aí vai para esse ponto. Então, assim, cada negócio é um negócio. Cada pessoa é uma pessoa. Sim. Então, a gente precisa entender qual é o momento da empresa. Entender, por exemplo, tem empresa que chega com uma proposta, às vezes, muito arrojada para um momento. Não é o momento da empresa de dar aquele passo, né? O mercado, às vezes, não está preparado para aquele passo. O mercado. Tem, por exemplo, tem o exemplo do iFood, né? Aquilo dali, muito tempo atrás, já foi pensado, mas não tinha estrutura ainda para poder acontecer. A sociedade não comportava o tipo de proposta que eles estavam querendo trazer. Que era. E aí, por exemplo, você vê o advento da aceleração das coisas por conta da pandemia. Aí você tem coisas online acontecendo, tudo isso acontecendo, coisas que antes, às vezes, a empresa começou a fazer naquele modelo, mas não era o tempo dela ainda. É verdade. Então, isso tudo a gente precisa analisar o mercado, analisar o cenário interno, se tem os recursos, não só financeiros, mas de estrutura, tecnologias, que às vezes a empresa não tem uma tecnologia ainda para poder fazer com que aquilo aconteça. Perfeito. E isso tudo precisa ser levado em consideração. E aí você tocou nessa questão de que é tudo integrado, né? Porque, por exemplo, essa parte de análise de mercado, apesar de fazer parte do planejamento, tem tudo a ver, por exemplo, com o marketing, né? Que são coisas que acabam se integrando muito. Mas voltando para os 4 pilares, e eu queria que você me falasse sobre os problemas, os principais problemas que você enxerga, né? Você falou da questão de que o planejamento, as pessoas têm essa dificuldade de enxergar de forma mais geral, mas e os demais pontos, né? É porque começa dessa falta de clareza, a gente vai ter, por exemplo, qual a estratégia que eu vou ter de formação de preço para o meu negócio? A formação de preço do meu negócio é um preço mais premium, é um mercado mais baixo, o atendimento na minha empresa, como é que eu vou fazer? Eu preciso chegar na empresa e ser bem atendido. Mas o que é ser bem atendido na empresa? Depende do público. Depende do público que eu quero alcançar. Então, essa falta de clareza vai me dar esses problemas. Aí depois eu tenho, por exemplo, uma falta de anotação no financeiro. Que é terrível, né? Você não tem dados mínimos para poder começar a trabalhar. Para entender a empresa, tem que ter pelo menos o dado anotado. Se não tiver anotado, eu não tenho nem como entender o que está acontecendo. Aí depois eu vou classificá-lo e uma terceira etapa é tomar a decisão com base nesses dados. Só que para eu tomar a decisão, eu preciso saber, por exemplo, como é que eu sei que a empresa está boa ou está ruim se eu não deixei claro um objetivo que eu quero alcançar com a empresa. Então, muitas vezes eu converso até com empresários e penso, esse mês foi péssimo. E quando vai ver, o cara faturou mais. Mas aí, ao mesmo momento, ele teve mais despesa por algum motivo e aí o resultado financeiro dele não foi tão bom. Mas foi ruim? Não. Talvez foi falta de planejamento. Eu não sabia qual era a meta que eu tinha que alcançar. Então, assim, acaba sendo muito um sentimento de que é bom ou é ruim do que um dado claro de que eu precisava faturar um valor X e precisava ter um lucro Y. Essa questão de faturamento a gente vai deixar para outro episódio, mas você falou de que de anotar os dados, e eu lembro que você falou, em outro momento a gente conversando, você comentou de que se a pessoa ela não tem claro para onde ela vai, quais os objetivos, ela não vai saber nem o que anotar, nem de que maneira anotar. Então, também o planejamento acaba entrando nesse sentido, né? E outra coisa que eu acho muito interessante é sobre essa questão da palavra burocracia, né? Porque a pessoa sempre tende a achar que burocracia é uma coisa ruim. Mas, por exemplo, se você não tem burocracia para lidar com os dados financeiros, essa questão do anotar, precisa de um processo burocrático para isso, para que a longo prazo você não tenha que depois fazer uma auditoria, passar não sei quantas horas, não sei quantos meses fazendo e tentando procurar dados. Meu Deus, quem foi que me fez o Pix aqui dia 3 de maio de 2022? Não precisa, né? Se você se propõe realmente a fazer uma organização, esse processo burocrático acaba sendo mais leve e até um facilitador dentro da gestão da empresa. Passando para o próximo pilar, que seria, né, o financeiro,
muitas pessoas tendem a achar que o financeiro é o real problema, sendo que, como você falou, o financeiro é mais um indicador. Sim, né? sintoma. Exatamente. Qual seria o principal problema financeiro que você enxerga nas empresas? E, assim, muitas pessoas tendem a vir procurar uma consultoria quando a empresa já está caótica, caindo, todo mundo maluco, sendo que, na verdade, a consultoria ela também pode vir como uma ajuda para que a empresa melhore, certo? Então, assim, vamos colocar para cada pilar, começando agora pelo financeiro e dando continuidade, qual seria, por exemplo, uma maneira ruim e qual o principal problema financeiro quando você chega na empresa e qual seria uma possibilidade de melhora do financeiro para que a empresa cresça, né? Nessas duas realidades. Sim. Assim, o pilar financeiro, o que acontece muito é a pessoa nem anotar direito o que é que ela movimenta no negócio. Uhum. Então, isso causa uma questão que a gente não consegue tomar decisões boas ou mais eficientes pela falta da informação. Por exemplo, teve uma empresa que a gente pegou agora que ela não tinha os dados financeiros bem anotados e precisou fazer uma auditoria. Certo, que foi o que a gente falou. Que é um trabalho ainda mais extenso para poder entender os dados. Porque nos controles dela sobrava dinheiro e na hora que a gente estava no dia a dia do negócio não tinha esse dinheiro. Cadê esse dinheiro? Esse dinheiro sumia. Então a gente precisava entender onde é que eles estavam errando. Uhum. E aí a gente fez um processo de auditoria junto com o pessoal da Plutus para poder fazer esse levantamento do que é que tinha de informação. E a partir daí foi que a gente percebeu que num processo deles, que eles movimentam, né, uma quantidade de dinheiro vivo, então nessa área do negócio estava faltando controles. Uhum. Então a falta dessas anotações levava a ter esse retrabalho, porque é muito difícil, 2 dias depois, a pessoa lembrar o que é que já foi que movimentou. Uhum. Por exemplo, se você pegar um dinheiro e sair para dar uma volta pelo centro da cidade, que vai comprar uma água, vai fazer um lanche, você não sabe mais depois para onde é que foi esse dinheiro. Uhum. Você sabe que gastou, mas não sabe para onde é que foi. É irrastreável. Irrastreável, né? A não ser que você tenha o hábito de pegar a nota, botar ali, ou já fazer o registro. E aí é um outro processo. Sim. O que facilita, né, a conta é porque a conta vai ter o banco... A conta empresarial, no caso. Vai ter lá dizendo quanto que entrou, quanto que saiu e você consegue entender para onde é que foi aquele valor. Uhum. Então é importante ter esse controle, porque a informação anotada é a base para a tomada de decisão. Perfeito. Eu vou ter 3 níveis. Eu vou ter o nível da anotação das coisas, aí eu vou ter o nível de classificar essa anotação, para saber exatamente para onde é que eu estou gastando. Perfeito. E vou ter o terceiro nível, que é tomar decisão com base nesses dados. Classificação dos dados. E aí entender onde é que eu estou gastando mais, onde é que eu estou gastando menos. Aí eu preciso ter o planejamento para poder ter o orçamento, para poder entender se o que eu planejei gastar está dentro do que eu estava no orçamento, Uhum. se o que eu estou faturando está dentro do planejamento que eu fiz. Uhum. E aí sim eu vou saber se está bom ou ruim meu negócio com base nos dados que eu estabeleci. Perfeito. A parte financeira ela tem basicamente 2 vertentes. Uma é a tesouraria. Certo. E a outra é a controladoria. Tesouraria é a anotação do fluxo financeiro do movimento, do que entrou, do que saiu do negócio e classificá-los. Legal. A controladoria é eu ter movimentos que controlem para que eu chegue no objetivo que eu defini. Então eu preciso ter essa análise dos dados para poder saber, eu estou faturando menos do que eu previ. Uhum. Vai me dar uma necessidade de caixa lá na frente. Uhum. Ou então eu não vou ter que contratar mais pessoas. Ou eu vou ter que contratar mais pessoas para poder fazer esse movimento do negócio. Mas aí a gente precisa primeiro definir onde quer chegar para poder saber qual é o caminho que está sendo feito e o indicador que está sendo olhado para poder saber se está perto ou está longe. Engraçado porque você tocou num ponto que pode ser muito problemático. Porque, assim, a controladoria e a tesouraria, elas muitas vezes se sobrepõem, né? O ideal seriam que fossem pessoas diferentes fazendo isso, né? No mundo... não. No mundo ideal das grandes empresas, é assim que funciona. Sim. Você tem mais pessoas para gerir. Uhum. Na realidade, que a gente convive mais da empresa pequena, a empresa pequena que eu falo não é nem de faturamento, que a gente já tem empresas que faturam 2, 3 milhões, mas assim, a questão... De pessoas. Mas das pessoas, porque às vezes ela tem um fluxo muito grande financeiro, mas a estrutura de pessoas dela é bem enxuta. Então, muitas vezes é a mesma pessoa que ela senta na cadeira da tesouraria para anotar e ela também senta na cadeira da controladoria para poder fazer esse trabalho.
Via de regra, empresas familiares, você tem aí, geralmente são casais, pai e filhos. Então, assim, acaba que são duas pessoas no máximo, assim, nos cargos de liderança e os demais vão ser assistentes, gerentes ali que fazem algum trabalho. Mas o ideal é que ela consiga, mesmo sendo a mesma pessoa, ter os dois papéis claramente divididos. Era isso que eu ia falar, porque ela pode se confundir, fazer um e deixar de fazer o outro. Tem alguma ferramenta, alguma coisa que as pessoas costumam utilizar para fazer essa separação ou para que a controladoria consiga fazer esse processo de controlar e de direcionar ou realmente a pessoa ela tem que estar focada em só isso? É isso, mesmo sendo a mesma pessoa, ela vai ter que ter um sistema de anotação das coisas, né? Sim. E aí, sistema que eu falo, não necessariamente é um sistema, um software, é importantíssimo e é bem legal. Tem também nossos parceiros da Plutus que podem fazer esse serviço para poder a gente trabalhar junto aí. A gente passa para o Luiz Gustavo para poder tratar disso, mas assim, é importante que ele tenha os dados anotados para poder conseguir tomar decisão. Então, assim, por isso que a base é a anotação dos dados. Se eu não tenho os dados anotados, eu não tenho o que olhar depois. Então, é essa divisão que precisa ser muito bem feita. E aí, para eu conseguir fazer o trabalho da controladoria, eu tenho que ter o planejamento. Porque é ele que vai direcionar para onde que vai o investimento, se está sendo feito correto, se não está. Agora, vamos para o outro lado. Quando a empresa está indo bem, o financeiro está indo bem, porém o empresário ele contratou a consultoria no sentido de melhorar o que já está bom. Como que seria o direcionamento financeiro? Quais são as estratégias mais utilizadas? Enfim. Importante salientar assim, que isso é um grande erro às vezes. O empresário ele só contrata quando a situação está muito ruim. Ele não contrata antes para poder a gente potencializar o negócio. O que acontece? Às vezes o empresário ele está com a situação, né, de negócio legal, mas a gente pode melhorar. E aí, então é entender onde é que ele quer chegar para poder potencializar isso. E que, via de regra, é muito mais tranquilo, muito mais fácil. Porque o empresário que está numa situação, por exemplo, de falta de caixa do negócio, ele está muito preocupado em conseguir dinheiro, de cortar custos. Vender mais. Ou às vezes ele vai estar pensando em demitir funcionário. Aí, a depender da situação, não tem como demitir porque não tem caixa. E aí fica nessa situação toda. Então, tem que fazer um ajuste para poder buscar um crédito, para poder ser um remédio paliativo naquela situação para dar tempo de consertar a longo prazo, médio prazo. Então, assim, quando a empresa já está fluindo bem, é um trabalho mais de potencializar, pensar em expandir. Qual é o trabalho que ele vai fazer? Às vezes é de trabalhar menos, investir em tecnologias que façam com que o negócio seja mais eficiente para poder dar ainda mais lucro. Então, é um outro modelo. Geralmente, os empresários eles focam muito no caixa. E aí a gente precisa entender que esse resultado do caixa é resultado do que foi feito antes, das outras ações. Então, ele vai refletir o que foi feito nas outras etapas. E em relação a crescimento e faturamento, né? Muita gente cai numa armadilha, na verdade, que pode ser de que faturar mais significa lucrar mais, e não necessariamente, né? E muitas empresas, muitas vezes, contratam consultorias achando que vão faturar muito e vão lucrar muito e acabam, muitas vezes, tendo prejuízo, né? Como seria essa diferença e como que a consultoria financeira realmente deveria agir no quesito de, tá bom, você quer faturar mais, então você precisa fazer desse jeito. Como seria a maneira certa e a errada? É porque, assim, o faturamento, ele é a quantidade de vendas que foi feita no negócio. Se eu tiver com uma margem muito estreita, e que às vezes a empresa, para vender mais, acaba baixando a margem para poder fazer uma venda maior, a margem é do que eu vendo, quanto que sobra quando eu tiro os custos daquele produto. E aí isso daí, às vezes, me tira eu consigo ter um volume maior, mas vai me dar uma margem menor. Então, eu vou precisar fazer muito mais esforço para poder ter esse resultado. Aconteceu uma situação... não é nosso cliente ainda, mas assim, a gente conversou e aí na análise deles a gente percebeu o seguinte: o faturamento deles praticamente dobrou o valor, só que com esse daí eles reduziram a margem, eles precisaram vender mais barato para poder ter esse aumento de vendas, então sobrou menos dinheiro para o negócio. E para conseguir fazer a entrega desses produtos que eles estavam vendendo, eles precisaram contratar mais pessoas.
Então diminuiu menos ainda a margem que já estava pequena. Então aí, no caso, tirou mais dinheiro de uma margem que estava menor. Então o resultado de lucro deles se manteve igual a quando eles vendiam menos. Porém, com 3 vezes mais trabalho. Então dobrou o trabalho, dobrou o trabalho que eles tinham, mas o resultado final de toda a operação era o mesmo. Então o que a gente percebe é que não está tendo uma eficiência no negócio. Então a gente precisa ter essa eficiência para poder trabalhar de forma inteligente e ganhar um valor que seja bom para poder cobrir os custos do negócio. Imagine, você vai trabalhar o dobro para poder ganhar a mesma coisa. Não tem para quê, não faz sentido lógico. Não faz sentido lógico. E muitos empresários se empolgam nessa questão de eu vou faturar mais, vai resolver tudo. Nem sei. Muito por vaidade também, né? Assim, O faturamento é muito uma vaidade, né? É. O lucro é que é A vida o real. resultado do negócio. Mas tem como faturar realmente mais sem afetar a margem? Tem. A gente fez, por exemplo, uma estratégia, inclusive um dos clientes nossos, ele dobrou o faturamento dele num segmento específico e não houve aumento de custo. custos. Então, assim, os custos que ele já tinha operacional para manter o negócio foram mantidos. Inclusive, do início da consultoria para esse momento, ele até baixou o custo, porque foram feitas algumas estratégias de eficiência de produção. E aí ele conseguiu vender, mesmo vendendo mais, ele estava tendo a mesma quantidade de funcionários, por exemplo. Então ele dobrou a venda num determinado segmento e estava fazendo a mesma coisa. Legal. E aí tem essa coisa, né, de que o financeiro já começa a tocar na gestão de pessoas, já começa a tocar no marketing, então realmente está tudo interligado. Partindo para o próximo ponto, que é o marketing, qual seria o principal problema? Qual seria um investimento ou uma aposta para uma empresa que já está bem e que precisa melhorar? O marketing ele é prejudicado quando ele não está ligado no contexto geral do negócio. Quando você tem, por exemplo, a contratação de uma pessoa para fazer o marketing, que não é o caso da Ocean, porque vai fazer lá direto no trabalho também dos objetivos do negócio, vocês têm que entender assim, às vezes a pessoa contrata um marketing que não tem entendimento dos objetivos do negócio. Então ficam fazendo campanhas, fazendo uma postagem, fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com o objetivo geral da empresa. Então isso prejudica porque vai ser um valor que vai ser usado e não vai ter retorno. Perfeito. Porque caro ou barato, na verdade, é o que te gera retorno. Às vezes você compra uma coisa que do ponto de vista de R$10, é barato, mas não trouxe retorno nenhum, se tornou caro. Exatamente. Tem um negócio que é 5 mil, mas está me dando 30 mil de retorno, muito barato. Então eu preciso entender o que é caro ou barato nesse E aí trabalho. cai muito nessa questão da vaidade também, porque muita gente acha, muitos empresários acham que fazer vídeo bonito para o Instagram é o suficiente. E não é. Você precisa ter uma estratégia, você precisa saber para onde você vai. Muitas vezes, um post estático muito mais simples vai te dar muito mais resultado. E, inclusive, desde que a gente, né, no caso, a agência Ocean, que é a agência que eu sou sócia, desde que a gente começou a trabalhar com o Tadeu e começou a prestar serviço também para Tadeu, que já vai fazer 1 ano, a gente começou a aprender muito e começou a levar isso também para os nossos clientes. Olha, qual é o seu objetivo a longo prazo? O que é que você quer alcançar contratando um marketing para sua empresa? Justamente porque não adianta você só contratar sem você saber para onde você quer chegar, que está totalmente direcionado para o planejamento e pode também estar direcionado para o financeiro. Se você quer investir mais ou se você quer investir menos, porque tem como você também fazer isso, né? Você pode investir em muito mais canais ou impulsionamentos que não seriam necessariamente úteis para um outro objetivo que é mais simples, por exemplo, né? Vamos supor, se você quer alcançar mais pessoas, se você quer vender mais, você precisa investir mais também. Mas se a sua ideia é só fazer um posicionamento para as pessoas que já existem, se você quer se relacionar, você não precisa gastar tanta energia. Então, isso vale também, né? Essa conexão só prova que realmente a metodologia multi, ela é real e ela realmente funciona. E qual seria, você falou, né, da questão do marketing, para a empresa que já está ruim e para o outro caso, quando a empresa já está boa? Quando a empresa está funcionando bem, mais uma vez, potencializar o que já está dando certo. O que a gente tem que entender é que se o modelo da empresa está funcionando,
aí sim é hora de acelerar. Uhum. Né? Não adianta eu sair com o carro acelerando se ele não for feita a revisão. Eu preciso saber como é que está meu negócio. Quando a empresa está indo bem já, eu consigo fazer um trabalho melhor ali. Então, é perceber o que é que vai investir para trazer novos clientes, como é que eu vou fazer para poder melhorar a margem, o que é que eu vou fazer para melhorar meu posicionamento dentro do mercado. E isso tudo sempre ligado no que eu tenho de objetivos, que foi o que você trouxe aí agora. Então, assim, eu não consigo fazer isso desassociado. Né? Que assim, que a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Eu sabia que ele ia soltar essa frase. Tem que usar, assim, a inteligência do negócio para poder chegar nos objetivos de uma forma mais tranquila. Né? Nem sempre é fácil, assim, né? Mas são coisas simples. O desafio ali é para você superar o que você às vezes tem no negócio, assim, de melhorias mesmo. Né? E assim, isso vai muito do mercado, de como é que está o negócio, de como é que está o empresário, quem são as pessoas que estão no negócio. Né? E, inclusive, muitos empresários, quando já são estabelecidos no mercado, tendem a falar, poxa, eu não preciso de marketing, não. Eu já estou vendendo muito bem, eu não preciso de marketing. Pra que isso? Sendo que, na verdade, ele poderia vender muito mais se ele utilizasse de uma estratégia de marketing realmente inteligente. E, por último, o último pilar, que é gestão de pessoas. Como seria a gestão de pessoas quando a consultoria pega uma empresa que já está o mundo se acabando e quando a consultoria pega uma empresa que investe em melhorar o que já está bom? Perfeito. As pessoas no negócio são para dividir as tarefas para que o negócio funcione melhor. Então, se a gente não tem essas pessoas bem treinadas, sabendo para onde vão, a gente acaba tendo alguns problemas no negócio. Perfeito. Então, entra naquela ideia do táxi, né? Que não sabe onde é que vai, fica ali meio que perdido, um cabo de guerra, um vai para cada lado, não tem uma interação dos funcionários. O dono da empresa também precisa se qualificar como líder para poder fazer um trabalho melhor. Ele precisa direcionar de forma clara para que as pessoas tenham os objetivos alcançados dentro de uma condição de fazer por elas. Então, assim, o trabalho do dono da empresa é muito de direcionar, educar e acompanhar o que está sendo feito. Certo. Se ele tiver que fazer tudo, não faz sentido ter tantas pessoas. Que é o que acontece muitas vezes, né? O dono acha que ele faz tudo melhor do que todo mundo. Sim. Estava conversando esses dias com uma empresária, ela tem dificuldade. Eu falei, pois é, porque assim, se a gente não consegue treinar a pessoa, a gente sempre vai ter que fazer. E aí só se sobrecarrega. Então, você ter claramente também quais são as funções de cada pessoa dentro do negócio, os processos que cada um vai fazer, facilita, porque está todo mundo entendendo, olha, eu quero chegar ali, então aquele lugar é meu objetivo final. E o meu papel é esse? É esse. Minhas responsabilidades são essas, eu serei cobrado por isso daqui, e o que eu tenho que entregar é esse ponto. Então fica claro para o funcionário também o que é que vai ser feito. E aí as coisas são feitas com justiça, né? A pessoa sabe o que está fazendo dentro do negócio. E ela pode ser cobrada exatamente pelo que é a responsabilidade dela, né? Muitas vezes as pessoas tendem a achar que funcionário que trabalha bem é quando ele trabalha mais. Mas, na verdade, é quando ele trabalha com objetivo. A eficiência. O que é que eu estou querendo dele, né? Então, tem que ter essa questão de eficiência mesmo. Assim, ser o trabalho inteligente para poder entregar o que está sendo solicitado para ele. Sobre a consultoria, de forma geral, uma coisa que eu percebo muito é que você está citando várias outras pessoas que te auxiliam no trabalho, né? E eu acredito que muita gente perde essa oportunidade de empreender e de investir mais justamente porque acha que a consultoria ela entra num espaço de vulnerabilidade do empresário. E eu acredito que é totalmente o oposto. É quando o empresário ele soma força para que a empresa cresça e evolua, né? Como você falou, o empresário ele também precisa se colocar nesse local de aprendiz, né? E assim como aqui, né, a gente tem a Multicampus junto com a agência Ocean de Marketing, com a Pluto, com a parte financeira, é um ecossistema, né? E a mesma coisa precisa acontecer na empresa. Por último, eu queria que você me falasse um case de sucesso que você acha que nesse último ano de 2024 conseguiu conter todas essas coisas que a gente falou e que teve um bom resultado, assim, se você puder, claro. Tem vários, graças a Deus, os resultados estão sendo bons. Funciona.
Mas, assim, um que a gente já pode trazer logo, assim, o Pins Burger. Ele conseguiu, por exemplo, dobrar o faturamento dele na área de delivery. Teve um crescimento nesse ano agora de 32%, se eu não me engano, na parte de vendas do salão, né, da empresa. E no ano passado eles já tinham tido um crescimento de 48% e agora mais esse crescimento. Então, assim, vem trabalhando esse crescimento e aí é a soma desses esforços, assim, de ter uma gestão eficiente para poder treinar os funcionários, deixar as pessoas sabendo o que é que vai fazer, um processo o mais simplificado possível para poder ser fácil de ser treinado. A gente tem um foco grande lá na parte de marketing, assim, de divulgação. O Rodrigo, né, ele tem uma experiência aí do tráfego pago, então ele consegue trazer um resultado legal nessa parte também. Sim. Então, tudo isso fez com que ele tivesse um aumento de faturamento e no início a gente teve até uma redução de custos. Olha só, lucrando mais e faturando mais. Então, o resultado da empresa melhorou um tanto, assim, é bem legal e é um empresário que coloca o que a gente sugere na consultoria em prática, né? Porque é um trabalho de parceria. Uhum. É como, não adianta pagar a academia e não malhar. Eu tenho que botar em prática o que está sendo feito, para pedido, solicitado, o que a gente planejou junto para que a gente tenha resultado. E tem outros também aí que tem um resultado bom de crescimento de faturamento, melhora dos resultados da empresa, entendimento de por que estava naquela situação e a partir daí a gente traz um novo planejamento. Você tocou nessa questão do entendimento e a Multicampus se coloca muito nesse lugar de educacional, né? No sentido de educar o empresário, de educar as pessoas que fazem parte do negócio para que realmente seja algo efetivo, né? A consultoria ela não acaba em si própria, ela continua para além daquilo que já está sendo executado ali. E vamos para o nosso bate-bola, vulgo Marília Gabriela, perdão, galera. E eu vou trazer um tema e você vai me dar uma resposta curta, pode ser de uma palavra ou algo assim, para que a gente consiga resumir tudo que foi falado aqui dentro da pessoa Tadeu. Uma inspiração. Minha família me inspira. Uma meta. Transformar as empresas que a gente tem aqui na nossa cidade e no nosso país. Tadeu é? Um aprendiz. Gestão é? Indispensável. Planejamento é? É essencial. Marketing é? Relacionamento. Controle financeiro é? Indicativo. Importante. E gerir pessoas, por último? Amar. É uma coisa que tem que ter para gerir. Se você não ama pessoas, meu filho, não empreenda, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Não dá. Gostaria de agradecer por poder participar aqui, né? Fazendo parte também desse ecossistema que é a Ocean. Estar aqui é muito importante. E junto com a Multicampus também. Uma mensagem para a gente finalizar o episódio. Nós começamos essa temporada, né, de uma maneira muito diferente, especial. Dê aí o recado para o pessoal. Bom, gente, a gente está aqui para transformar as empresas através da educação. Então, esse conteúdo serve para isso, cumprir esse propósito, fazer com que as pessoas estejam cada vez mais conectadas com informações de qualidade, que elas possam transformar suas empresas e que, para mim, também é bem especial estar nesse novo momento do projeto e que juntos a gente consiga continuar trazendo informações de qualidade para as pessoas, que é o nosso principal objetivo, né? A educação, né? Educar as pessoas para que elas consigam vencer cada etapa, né? Cada etapa do negócio e estar prosperando. Então esse é o nosso objetivo e o nosso desejo que esse conteúdo chegue para vocês. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, não esqueça de nos acompanhar no Spotify, no YouTube. A nova temporada vem aí, o próximo episódio tá massa demais. Contamos com vocês aí justamente para que todos nós possamos crescer e aprender a empreender, né? Empreender é processo, é aprendizado e vamos juntos nessa. Até o próximo episódio. Até, pessoal.